Eu tô feliz pra caramba, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Temos aqui um corte do jogo aberto da Band, falando da vitória do Flamengo de virada pra cima do Red Bull Bragantino. Galera, quebramos um tabu histórico. Flamengo 2 com gol de Wesley e também de Léo Pereira. Red Bull Bragantino 1. Bem dito isso, quero convidar todos vocês a se inscrever no canal. Você aí que não é inscrito, inscreva-se. Seja bem-vindo à nossa família. Vamos bater 1.090.000 inscritos. Conto com a sua inscrição. Deixa o like se gostar do vídeo e ative o sininho para não perder nada. Beleza? Tamo juntos. Quero dar os créditos para o canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Fala aí, Renata Fã, o que você achou da vitória do Mengão? Que não vencia o Bragantino por aqui. E aí, o Flamengo fez 2-1 de virada, tem jogo a menos, tá bem na parada a equipe do Felipe Luiz, que deve estar se despedindo do Wesley, que acabou definindo o resultado. Em Bragança Paulista, e a temperatura de 10 graus foi o reflexo do primeiro tempo. Bruno Henrique até esquentou a mão do goleiro Cleiton. Em cobrança de falta, foi a vez de John aquecer a mão de Rossi. Além disso, no primeiro tempo, só mesmo frio. Na segunda etapa, a saída de bola ensaiada do Bragantino. 4 toques e Lucas Barbosa, com 8 segundos, esquentou as arquibancadas. 1-0. Perdendo, o Flamengo se mandou ao ataque. Mostrou reação rapidamente, até que a Arrascaeta encontrou o Léo Pereira para empatar a partida. 1-1. Volume de jogo do time de Felipe Luiz resultou em virada. Wesley recebeu dentro da área e fez o gol da vitória. Essa pode ter sido a partida de despedida dele, já que o lateral direito tem negociação avançada com a Roma da Itália. Para o seu lugar, o Flamengo tem interesse em Emerson Royal, que está de saída do Milan. É incrível, um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Com a derrota, o Bragantino chegou a sem vencer, 2 derrotas seguidas, e viu o Palmeiras assumir a 3ª colocação no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo aproveitou o empate do Cruzeiro com o Corinthians e diminuiu para 1 ponto a distância do líder do campeonato. Uma das características do frio é o acolhimento, e foi isso que o elenco fez com o companheiro De La Cruz. Ontem, o nome do jogador uruguaio esteve envolvido em uma polêmica que resultou na demissão do chefe do departamento médico do clube, o Dr. José Luiz Runco, após vazamento de conversas e um grupo de mensagens por aplicativo em que ele disse que De La Cruz tem uma lesão crônica e irreversível. E essas coisas externas machucam. Esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Sobre o frio em Bragança, a noite até que terminou bem. Se terminou bem para o Flamengo, hein? Com vitória, 3 pontos. O Bragantino também está ali nas primeiras colocações. Um time que tinha esses problemas mais do departamento médico. Cicinho, tem gente indo embora, mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, é que Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid, bom de bola, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo. Mais um jogador de alto nível. O Flamengo não tá perdendo tempo, hein? Ai, Libertadores. Tá com medo, hein? Emerson Royal tá chegando também. Não perde tempo e tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem um treinador que está escalando a sua equipe aí e as peças na qual ele acredita que pode somar, ele pede, a diretoria se prontifica rapidamente. Então isso demonstra que o Flamengo quer ganhar tudo, né? Porque se vem um jogador com essa qualidade, tá falando da saída, né, do Wesley, pode vir o Emerson Royal também, que é um outro jogador que está no Milan. Então assim, pro torcedor
Isso é perfeito. Para o Felipe também, o time que ele tem em mãos, você poder agregar novas peças com muita qualidade, isso demonstra cada dia mais, né, o poder aquisitivo do Flamengo, a organização do Flamengo, e vai competir, né, aí em todas os campeonatos que estiver disputando, porque já é uma equipe forte. E com essas peças vai ficar ainda muito mais bem colocado aí em campo para poder buscar os títulos. E o Cruzeiro é o líder, mas o Flamengo não completou toda a sua tabela ainda. É um time que está se reforçando, perdeu o Gerson, vai perder provavelmente o Wesley, mas aí vai para o mercado e traz qualidade outra vez. O Pulgar, né, o Eric, né, que saiu machucado também. Renata, Flamengo com certeza é um dos candidatos, sim. Agora vai ter jogadores para que o Felipe possa colocar em campo. Então você pega ontem 2 escolas de treinadores jovens, treinadores que têm coragem, que colocam seu time para jogar, time para frente. Isso é gostoso de ver porque a gente vê que o futebol brasileiro está melhorando por causa desses treinadores que têm uma mentalidade diferente do que dos antigos. Não que também os antigos não sejam bons, mas é que vem uma safra jovem que está trazendo modernidade, está trazendo outros tipos de treinamentos, outras cobranças. E é claro que vai oscilar, sim, mas com muita qualidade. E a gente vê que um Flamengo perde uma peça, já traz, quer repor outra. Vai ser muito difícil qualquer time bater o Flamengo. Mas a gente sabe que o futebol tudo pode acontecer, Renata. Pois é, o Edu falou que é muito difícil bater o Flamengo, é o que você também pensa, né, Rona? É porque é um time que não desiste. Ontem, esse time do Bragantino, agora falando sério, é um time que marca muito forte, tem um contra-ataque forte também, é um time que diminui espaço dentro de campo. Mas o time do Flamengo ontem conseguiu, mesmo saindo no prejuízo de 1-0, é um time insistente no toque de bola, envolvente, jogadores com qualidade. Um treinador também que agora está ficando malandro. O Pedro estava onde ontem? No campo. Então é isso aí, o Flamengo só vai perder, o Flamengo só vai deixar de conquistar alguma coisa esse ano se tiver essas briguinhas internas aí. É verdade, cara. O Flamengo só perde para ele próprio. Perder para ele mesmo. Já tendo esses probleminhas que teve com o doutor, já mandou afastou, tá, isso aí é assim que tem que ser. Agora, a tendência do Flamengo é título. Sabe o que eu tava pensando? E aí o Santos ganha do Flamengo. Foi. 1-0, gol do Neymar. Ganha do Flamengo, Neymar exaltado, com os parças, Gabriel Medina, aquela coisa toda. E galera, temos aqui também, para complementar o vídeo, um corte do Sport Center da ESPN Brasil, repercutindo essa vitória tão importante do nosso Mengão. Créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição. Do Galo, agora a gente mostra como foi a vitória de virada do Flamengo em Bragança Paulista. Havia 30 anos, hein? Festa pra gente, ó. Você não era nem nascida, Mari? Não. 1996, gol do Bebeto. Não. O Flamengo não vencia o Red Bull, ou no caso o Bragantino, em Bragança Paulista. E ontem precisou virar o jogo, Mari Pereira. Pois é, precisou virar o jogo, mas assim, nada muito fora do padrão do que o Red Bull tem apresentado, né? O Red Bull tem colocado dificuldades aos adversários, principalmente dentro de casa. A gente vê algumas tentativas do Flamengo, do Red Bull também, principalmente no comecinho ali, os primeiros minutos da primeira etapa. Mas o gol sai mesmo já, olha... Se fosse acréscimos, talvez até daria para ser no primeiro tempo, porque foi tão no comecinho do segundo, o gol do Red Bull Bragantino, que o Flamengo precisou acordar ainda mais pro jogo. A minha mensagem num grupo que a gente tem ali fechando... Defesaça do Rossi, hein? Paulinho ali. Essa aí, jogada ensaiada, né? John pro passe. Foi assim, uai credo. Porque eu sentei pra ligar ali pra ver o segundo tempo, 10 segundos gol. É isso. Jogada muito bem ensaiada na saída, então, para começar o segundo tempo. E aí fez o Flamengo também ter que voltar pro jogo, porque Silas, nessa briga aí por liderança, buscar ponto fora de casa é importantíssimo também. É uma vitória importantíssima, até por conta de tudo que aconteceu recentemente, né? O Pedro com o Boto, com todas essas polêmicas com o Felipe Luiz, então você ganhar um jogo saindo perdendo, uma linda jogada e eu falar, hein, não sei se o Palmeiras não tá chateado com a saída do John não, porque ele tá jogando pra caramba já, hein? O Lucas Barbosa também. Então o Red Bull aí com o Seabra, fazendo um excelente trabalho
tem muita coisa boa pra gente ver desse Bragantino ainda. E é curioso também a história, né? Porque teve o gol do Pedro no jogo contra o Fluminense e agora o do Wesley também, que pode sair do rubro-negro. O retorno do Vini, a gente também pode falar. Tem muitos personagens e nós vamos ouvi-los agora aqui no Sport Center. 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui há alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. Isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação aonde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. A gente fica com um sentimento misto, né? Entendendo que nós fomos capazes de competir e tivemos a possibilidade de realmente concretizar um placar que poderia nos levar à vitória, mas ao mesmo tempo triste pelas dificuldades circunstanciais que o jogo colocou e por ter acontecido, né, a virada do Flamengo em função também do mérito deles. A primeira vitória aconteceu, foi como abriu o Filipe Luiz ali na palavra do treinador rubro-negro. Red Bull Bragantino como mandante contra o Flamengo na era Red Bull. Eram 2 vitórias e 3 empates e agora uma vitória do Flamengo, mas pegando o histórico de Bragantino, é isso, 29, 30 anos sem a vitória do rubro-negro. O rubro-negro então vem daquela vitória no finalzinho do jogo, no Fla-Flu, agora uma vitória de virada, vai somando pontos, né? 3 aqui, 3 no final de semana e assim vai disputando com tudo a liderança da competição, contando ainda, não é, Pedro Henrique Torre, com o Cruzeiro que deixou pontos em São Paulo. Então é o Flamengo fortíssimo lá no alto, Pedro. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um beijo a todos aí, todas, enfim, Silas, Mari Pereira e Mari Spinelli, a nossa expert em linguística, que vai trabalhar bastante aí com esses reforços que estão chegando. Muito bem, é um jogo importante do Flamengo ontem, fundamental até, não só pela tabela, mas também por conta de todo o panorama que foi cercado. Mais um campo minado no Ninho do Urubu, na Gávea aqui também, enfim, tendo que pisar daqui, pisar de lá. E aí teve a situação do Runco, jogadores muito revoltados, mas foram a campo, cumpriram muito bem o papel. O Flamengo teve um adversário muito difícil, não vencia em Bragança desde 1996. O último gol, vitória do Flamengo, foi um gol de falta do Bebeto, para vocês imaginarem. Bebeto, tetracampeão. Então tem muito tempo mesmo. Flamengo conseguiu essa vitória de virada importante, mostrando força do elenco. 8 desfalques, né? Suou bastante o garoto ali. E o Wesley no final conseguindo ali talvez o seu último grande momento de glória, pelo menos nessa passagem, porque está em vias aí de se transferir para a Roma. Então foi um jogo muito importante que dá mais tranquilidade. É aquilo, Flamengo, dizia o velho Apolinho, Washington Rodrigues é um monstro que se alimenta de vitórias. Então a vitória chegando, entrando no papo, aí dá para ficar um pouco mais tranquilo. Mas teve aquela turbulência fora de campo e claro que isso foi papo lá com os jogadores e também com o técnico Felipe. Olha lá, ele tá falando das notícias do nosso Mengão. Ele não sai daqui, cara, fica no meu pé aqui. Luiz, vamos acompanhar agora um pouquinho do que eles disseram sobre esse tumulto fora de campo no Flamengo que houve, Léo Ortiz, Arrascaeta e Felipe Luiz. Vamos acompanhar. Independientemente de quem for, se for de la Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. A única coisa que eu posso falar é que, como fiz com ele, eu vou fazer com todos os meus companheiros, porque eu quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. A gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo e consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso e um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando. A gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra,
olhando no olho, é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas eles mesmos se blindam, se conversam entre eles e é o que está no alcance, porque no final das contas o futebol são dos jogadores. Tá então o Felipe Luiz falando sobre isso, falando sobre coisas externas, porque ele foi perguntado sobre situações externas. Mas na verdade são situações externas / internas, né? Porque é de dentro do clube, não veio de fora para dentro, são crises criadas assim dentro do clube mesmo, não tem nada em outro sentido. Então é isso, acaba estourando em cima de quem está no campo, os jogadores, o técnico, enfim, a situação do Runco. Teve uma nota ontem do departamento de futebol, mas cúpula, quem gere departamento de futebol e tudo mais, ninguém deu a cara para falar nesse sentido. Estão trabalhando bastante, grande trabalho pela madrugada, pela noite aí, estão divulgando, mas pelo visto não estão querendo falar, colocar as caras para falar sobre esse assunto não. Mário, Bruno. O torcedor ele espera respostas também de quem toma as decisões sobre o Flamengo, seja no mercado, seja também na administração interna do clube. A gente fala mais sobre... Saiu agora, galera. Flamengo acerta a contratação de Emerson Royal. Chegada do lateral direito abre caminho para a liberação de Wesley, que irá para Roma. E mais, hein? Olha só essa notícia que o Júlio Miguel Neto trouxe hoje, cara. Flamengo encaminha a contratação de Samuel Lino por 25 milhões de euros. Olha só o que ele falou. Siga ele lá, Júlio Miguel Neto, hein? No Instagram e aqui também no YouTube. Pessoal, notícia urgente, muito bom dia, Júlio Miguel Neto. O Flamengo está acertando a contratação do atacante do Atlético de Madrid, o brasileiro Samuel Lino. Ele que começou a carreira nas divisões de base do São Bernardo de São Paulo, passou até pelas categorias de base do Flamengo, foi campeão da Copa São Paulo de 2018. Após retornar ao clube do interior paulista, foi negociado com Gil Vicente de Portugal, se destacou, foi vendido para o Atlético de Madrid após uma ótima temporada emprestado ao Valência, retornou à equipe comandada pelo técnico Diego Simeone. Ele disputou o Mundial de Clubes, tem números, podemos assim, interessantes. É um jogador que não era titular, mas é jovem, tem 25 anos, faz 26 no dia 23 de dezembro. É avaliado pelo Transfermarkt por 22 milhões de euros. Após as negociações frustradas com o staff e também com a Lazio pelo atacante argentino Tati Castelhano, o Flamengo vai desembolsar, segundo o amigo Marco, jornalista italiano, 25 milhões de euros. Ele é avaliado por 22. O Flamengo vai pagar 25 milhões de euros e pode ter mais bônus e aditivos, né? Lembrando, o jogador... o Flamengo está vendendo o Wesley por este valor, mais bônus, né, que o Wesley teria para render ao Flamengo, né, cara? Mais 5 milhões de euros em bônus, né? E é o valor que o Flamengo quer pagar no Samuel Lino. Ele é brasileiro, já atuou nas divisões de base do Flamengo, disputou o Mundial de Clubes pelo Atlético de Madrid, é jovem, é bem avaliado no Transfermarkt, mas o Flamengo pode pagar 25 milhões de euros e ele se tornar o jogador mais caro da história do clube. Quero tua opinião, deixa aqui, é bom jogador. Lembrando, já a gente vai fazer um vídeo também falando sobre Emerson Royal. O Flamengo sacramenta a contratação do jogador e a gente vai trazer para vocês os moldes da negociação. E aí, o que você achou da contratação ou da possível contratação? Segundo os amigos italianos, o Flamengo vai anunciar a contratação e, inclusive, o Nottingham Forest e a Napoli tinham interesse, mas a possibilidade do Flamengo fechar é maior. O jogador quer voltar ao Brasil, ao Flamengo. E a negociação está sacramentada. Informação dos amigos da Itália, mas eu quero a tua opinião. E aí, é bom jogador? Valeu, Júlio. Galera, segue o Júlio Miguel Neto, cara gente boa, que traz muitas informações importantes pra gente no dia a dia. Bem, cara, eu acho que todo bom jogador, todo excelente jogador tem que vir. Tem vaga, né? Tá aí Samuel Lino por 25 milhões de euros, ele que pertence ao Atlético de Madrid. E tá aqui, Flamengo acerta a contratação do Emerson Royal, cara. Boa notícia, né, galera? Saiu ontem, né, essa notícia e foi confirmada hoje a contratação do Emerson Royal. O Flamengo acertou a contratação de Emerson Royal, lateral direito de 26 anos. Ele será a reposição para a saída de Wesley para Roma. Royal pertencia ao Milan, que inicialmente queria emprestar o jogador. O Besiktas, da Turquia, havia encaminhado nesses moldes a contratação. No entanto,
O Flamengo demonstrou interesse em acertar a chegada do jogador em definitivo e agradou ao atleta e ao clube italiano. A negociação gira em torno de 9 milhões de euros, 58 milhões na cotação atual. Emerson Royal chegou a marcar viagem para Istambul para fazer exames médicos no Besiktas, mas recebeu a proposta do Flamengo na tarde de quarta-feira e decidiu aceitá-la. Inicialmente, não era um desejo claro do jogador retornar ao futebol brasileiro, mas a proposta do Flamengo seduziu o atleta. Lógico, né? É o Flamengo, né? A proximidade com a seleção fez o lateral colocar na balança e aceitar os números do rubro-negro. O lateral é a segunda contratação do Flamengo na janela que abriu no último dia 10, na quarta-feira. O clube havia anunciado o acerto com o meio-campista Samuel, né? Ex-Atlético de Madrid. Samuel não, perdão, galera, eu tô confundindo. Saul. Bem, é isso, caras. Excelente notícia, o Flamengo tá se reforçando e o que era bom tá ficando melhor ainda. O nosso elenco. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal para não perder nada. Saudações rubro-negras. Fui!